Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Renata Zanotto, co-head do Cubo Itaú. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like e principalmente aperta o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões com os líderes de transformação digital no Brasil. O Cubo Itaú é um hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, uma organização sem fins lucrativos que potencializa a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. Inaugurado em setembro de 2015, o Cubo Itaú está localizado em São Paulo e, por meio de suas plataformas física e digital, contribuiu com o crescimento de mais de 300 startups, refletindo mais de 20 segmentos de mercado de todo o Brasil e de diversas regiões do mundo. O Cubo também apoia a transformação digital e cultural das corporações, tendo como mantenedores principais as maiores indústrias do país, como Itaú Unibanco, Dasa, VLI, Corteva, São Martinho e outras. Como parceiros estratégicos, o Cubo conta com empresas como Accenture Digital, Liga Ventures e Anjos do Brasil, entre outras. Com mais de 10 anos de mercado e atuação na IBM, onde liderou a área de Developer Ecosystem e Startups, hoje a Renata é co-head do Cubo Itaú, responsável pelas conexões entre startups e demais agentes do ecossistema para a geração de negócios e valor ao mercado. A Renata é formada em administração de empresas, com especialização em gerenciamento estratégico e marketing internacional, além de ser pós-graduada em marketing. Renata, muito prazer em ter você aqui com a gente, uma grande honra. Estava querendo entrevistar o Cubo já há um bom tempo, e eu queria começar o nosso papo aqui com uma primeira pergunta, né? A grande pergunta, né, que o pessoal muitas vezes me faz, né? O que é o Cubo e qual é a diferença dele para uma incubadora? Boa, super obrigada. Primeiro, Sérgio, antes de tudo, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, e principalmente para falar sobre o Cubo. E essa pergunta, Sérgio, é muito curiosa, porque o Cubo, tendo o nome Cubo, muitas pessoas correlacionam com incubadora, né? Então, é ótimo você me fazer essa pergunta logo no começo, porque eu explico o que é e também qual que é a diferença, para tangibilizar aqui para as pessoas. O Cubo ele é um hub de conexão, onde nós fazemos a seleção das startups que estão aqui, nós conectamos essas startups com outras startups, com grandes empresas para gerar negócio, com investidores para potenciar o investimento, universidade com olhar de talento e outros agentes do ecossistema para possíveis parcerias estratégicas. A gente fala que a gente encurta muito distância para as startups, né, porque é o acesso a todos os players do ecossistema, seja para fazer negócio e investimento, para ela mudar de patamar. Por outro lado, nós também ajudamos muito as corporações que estão fazendo todo o seu processo de transformação cultural, transformação digital, aproximação desse ambiente de inovação, para conectar com as startups, fazer mudanças nos negócios e a transformação nos seus business. E também nós temos as nossas parcerias estratégicas, justamente para ajudar tanto corporações como startups nesse processo de transformação, gerando valor para os nossos públicos também e para que a gente some forças para o ecossistema também, para fomento ao ecossistema com esse olhar também do Cubo para fora, para a gente mudar aí o Brasil de patamar com relação à transformação digital. O processo do Cubo, ele é um momento pós-aceleração, pós-incubação, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A startup, quando ela entra no Cubo, ela já está com o seu produto pronto, vendendo já, gerando receita com alguns clientes, ou seja, em uma fase que nós chamamos de fase de tração. E o que nós fazemos com a startup aqui no Cubo é gerar conexão para que ela mude de patamar. O processo de uma aceleradora e de uma incubadora, ele é um processo anterior ao Cubo, onde com metodologia, essas instituições, elas ajudam a startup desde ali de uma ideação até que efetivamente o produto ele esteja no mercado, né? Então, nós somos complementares no final do dia. Entendi. Eu acho que o papel de vocês é fundamental, então, no que diz respeito à consolidação do ecossistema brasileiro, né? Até o momento, né? Agora, no que diz respeito às corporações,
eu acho que vocês têm um papel um pouco diferente. No que diz respeito aos startups, ou seja, eles estão em tração, vocês então fazem eles se comunicarem. Mas para a corporação, provavelmente a ideia é um pouco diferente, talvez seja aculturar as corporações ao ambiente de uma startup, a conviver com metodologias ágeis. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Nós fazemos a jornada da transformação das corporações. Então, as corporações hoje, elas estão nesse momento de mudança de mindset, de mudança de transformação, para estar mais próxima à inovação no dia a dia e implementar esse dia a dia de inovação também nos seus business, para que eles possam se manter competitivos e ter esse diferencial no mercado. Então, o nosso papel aqui no Cubo é com dois olhares, transformação cultural e transformação digital, porque não adianta nada ela fazer negócio com startup se a empresa, as pessoas não mudarem o mindset, para poder efetivamente trazer agilidade para dentro da corporação. Então, o nosso intuito aqui com o Cubo é tanto de aproximar a startup da grande empresa, seja no seu core business, ou seja em áreas internas, para que elas possam gerar transformação, criar novos processos, ter mais agilidade, mais facilidades dentro da corporação, como também ajudar nessa mudança de transformação cultural, trazendo os líderes aqui para o Cubo, vivenciando o Cubo no dia a dia, então fazendo todas essas conexões para que essa empresa também, essa corporação, ela realmente tenha a transformação para também estar em linha com tudo que está acontecendo no mundo. Como é que é o processo, se você pudesse descrever para a gente, para as startups, o processo de geração de valor para eles, né? Ou seja, você falou que você pega uma startup que já está em tração, então provavelmente deve ter um processo de seleção. Fala um pouco para a gente desse processo. Perfeito, Sérgio. O processo de seleção, basicamente, nós olhamos, obviamente, se ela é uma startup, ou seja, se ela tem um produto escalável, se ela já está em um momento de tração, ou seja, se ela já está com produto no mercado, gerando receita, tendo faturamento, né, e ter esse potencial de escala, e, obviamente, nós olhamos também para o time. Então, no processo do Cubo, ela aplica no formulário, tem um primeiro filtro e depois ela passa por um pitch de aprovação, onde nós olhamos não só o business, mas também quem é o time por trás daquele business. A gente tem um olhar muito forte também para os founders, e é a partir daí também que a gente aceita a startup ou não no Cubo. Uma vez que ela é aprovada para a nossa comunidade, ela vira uma startup membro do Cubo. O que ela ganha quando ela vira uma startup membro? Primeiro, a chancela de marca Cubo, esse selo, porque é importante para a startup também ser conhecida pelo Cubo, porque significa que ela já passou por um processo seletivo, ela foi aprovada por Cubo, Itaú e Redpoint, que são as empresas que compõem a banca de aprovação, então é importante para ela ter essa chancela de marca. Ela também ganha acesso à comunidade, então ela tem muita interação com outros founders que estão aqui, com outras startups, e isso é importante para trocar melhores práticas, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que ela pode utilizar, o que ela não pode utilizar. Essa comunidade forte, essa rede, esse papel de rede, gera muito valor para os founders, para as startups, porque encurta caminhos, né? Então, uma vez que eu sei o que deu certo na sua empresa, o que não deu certo, e de que forma que eu posso acessar X ou Y, isso é muito importante. Um outro olhar também que nós trazemos é o olhar de geração de negócios, então, principalmente conectando essa startup com outras corporações para a geração de negócio efetivamente, né? Então, é o que nós fazemos aqui no dia a dia, e conexão também com outros agentes do ecossistema, seja com o investidor, seja com outros agentes para parcerias estratégicas, com universidade. Então, o nosso principal propósito quando a startup entra no Cubo é fazer com que ela tenha essa mudança de patamar, que ela consiga ter esse crescimento acelerado também num curto prazo, muito pelo que o Cubo propicia em termos de chancela de marca, que é o selo Cubo, comunidade, conteúdo e também conexões. Isso significa também que você teria como público, né, por exemplo, os investidores, né, eventualmente, então, eles procuram vocês até para ver se tem alguma startup que vale a pena investir ou comprar, seria isso também? Exato. É a via de mão dupla, tanto eles nos procuram, como a gente também os procura para conectar a startup, então, acontece esse processo dos dois lados e é muito interessante isso.
Ah, entendi. Nas duas direções e em todas as hipóteses, então, entendi. E falando assim mais dos startups, vocês seguem alguma linha de verticais dos startups? Fala um pouco para a gente dos tipos de startups que vocês têm aí. Eu já sei que são mais de 350 que vocês ajudaram a amadurecer, a colocar aí no mercado, mas como é que você trabalha assim, como é que está organizado isso? Perfeito. Hoje, aqui no Cubo, essas mais de 350 startups, elas são de todas as indústrias e de todas as áreas funcionais. Então, nós temos startup de varejo, educação, saúde, serviços financeiros, logística, mobilidade, entre outras tantas indústrias e segmentos também. Então, startup de RH, de marketing, vendas, jurídico, enfim, todas as verticais e áreas funcionais. Apesar disso, nós também temos as nossas comunidades dentro do Cubo. O que significam as nossas comunidades, os nossos hubs dentro do Cubo? São empresas que corporações juntos com startups daquele segmento também tendem a propiciar a transformação do setor. Então, hoje, nós contamos com as indústrias de saúde, varejo, educação, serviços financeiros, logística e mobilidade e o agronegócio, e agora também Smart Mobility. Então, é muito interessante porque são hubs dentro do Cubo que olham para o seu segmento para transformar o seu segmento e gerar ainda mais inovação do seu segmento, unindo as corporações com as startups. Então, é uma força que eles criam entre aquela comunidade que é benéfica para todos os lados, tanto para as startups, como para as corporações, como também para o ecossistema. É interessante o que você está falando, porque isso aí simplesmente deve ser 70% do produto interno bruto do país, né? Que só o agro já é 25%, né? Então, exato. E a outra coisa que me chama a atenção é que prestem atenção, pessoal que está assistindo a gente, né? Eu acho que a Renata está falando uma coisa muito, muito importante. A gente está vivendo uma economia agora onde a cooperação ela está muito mais presente do que no passado, né? Antigamente você não via competidores de uma mesma indústria, né, dentro de um hub discutindo com startups como melhorar, como transformar digitalmente aquele segmento. E a gente vê esse fenômeno no Cubo também, se não me engano, a Randon tem uma coisa dessa na Serra Gaúcha também, né? De juntar todo mundo para tentar resolver os problemas, né, da parte logística, de motor e de caminhão lá. E isso é um traço muito característico que, eventualmente, os executivos ainda não estão percebendo, essa questão da participação de empresas para desenvolver um determinado setor. Eu acho que isso está muito desenvolvido na parte de saúde já, né? A gente sabe que tem grandes laboratórios e hospitais que estão trabalhando juntos, a gente vê isso também no setor agro, né? Mas é interessante você estar ilustrando essas várias matizes aí econômicas, né, para a gente poder ter uma ideia melhor, né, de como que o Brasil está trabalhando em relação a isso, né? Então você... Sérgio, desculpa te cortar, mas só para fazer o gancho com o que você falou, é exatamente isso. Hoje o mundo é o mundo da colaboração. E principalmente para as corporações, isso é tangibilizado no Open Innovation, que todo mundo hoje tem falado sobre, né, a inovação aberta. O que é a inovação aberta? É justamente isso, é você olhar para dentro de casa e ver o que você faz de melhor, olhar para o mercado e ver o que o mercado tem de melhor, e entender de que forma que muitas vezes você precisa fazer uma parceria, ou você precisa fazer um negócio com o que já existe no mercado, para que você tenha uma velocidade maior do que você tem hoje. Então, é muito melhor, muitas vezes, você fazer negócio com uma startup que tem um produto que vai ajudar a te trazer uma melhoria ou a melhorar o seu produto, do que você construir esse produto dentro de casa. Porque muitas vezes, para você construir, você vai demorar 2, 3 anos, e quando estiver pronto, pode ser que nem seja mais o momento de você utilizar. Né? Então, esse olhar de Open Innovation, de inovação aberta, de você entender no mercado com quem você pode fazer parceria, com quem você pode fazer negócio, somando ao seu business, ele gera muito mais valor do que o que a gente tinha no passado, que era esse olhar fechado e só olhar para dentro de casa e não esse espírito colaborativo. É muito bacana o que você está falando, porque a estratégia de negócio, algumas décadas atrás, era o seguinte: como é que eu posso embarrear o meu competidor? Era a grande estratégia. E hoje não, hoje é como é que eu posso cooperar
com esse meu concorrente para que a gente eleve o patamar do nosso negócio, né? Isso acho que é uma diferença muito significativa. Uma outra coisa que você me faz pensar é o seguinte: a empresa que acaba tendo experiência com Cubo, seja como startup ou uma corporação, ela passa por determinadas situações que, ao final de algum tempo, eu acho que vai ficando claro para ela qual que é o papel dela no ecossistema. Por que eu falo isso? Porque essa empresa ela pode decidir depois ela ter a sua garagem própria, ela pode decidir ter uma aceleradora, ou pode decidir ingressar no Corporate Venture Capital. Se ela vê que ela é muito dependente de tecnologia, se ela é uma multinacional, então por que não, né, unir, né, ou até se unir a outra empresa para isso, né, como a gente vê no mercado. Então, eu acho que o Cubo, ele é um tubo, né, é um tubo de ensaio, onde você pode ver essas variadas situações e a empresa chegar a uma conclusão mais pragmática de o que ela pode extrair de valor dessas situações todas que ela vive, né? No que diz respeito à conexão das startups com as empresas, elas é que trazem as startups para vocês, as startups já estão aí e a empresa vai e escolhe. Fala um pouco desse processo de aproximação empresa-startup. Perfeito. Aqui eu posso citar vários exemplos, tanto de empresas trazendo para o Cubo startups e falando, olha, me relacionei com a startup X, seria interessante vocês conversarem com essa startup para que ela também fizesse parte do Cubo. Tem o processo, ao contrário, também as startups aplicando para entrarem no Cubo, e também a gente indo atrás de startups que a gente entende que são ótimas startups para fazer parte da nossa comunidade. E como que é feita essa conexão? A mesma coisa. Então, tem tanto as corporações que aplicam os desafios, que falam quais são os desafios que hoje elas possuem, e com isso nós fazemos a conexão. Então, ela fala qual é o desafio, e nós falamos, ó, startup XYZ pode resolver esse desafio, nós conectamos, tanto fisicamente, como também ela pode fazer essa aplicação do desafio na nossa plataforma, e essa conexão é feita também de forma digital. E também tem o caminho ao contrário, tem muitas startups que estão aqui que falam, olha, Renata, eu tenho a solução que se encaixa para a empresa XYZ, que hoje, por exemplo, pode ser mantenedora do Cubo, ou para a empresa que não está no Cubo, mas eu gostaria que você me fizesse essa conexão. E a gente também faz esse caminho de aproximação das startups para as corporações, porque o que é interessante de todo esse processo nem todas as empresas também sabem todas as possibilidades que elas podem ter com as startups. Então, existem muitas soluções que a empresa não sabe nem que ela tem aquela dor. E quando ela vem aqui, ela conversa e fala que, ó, estou passando por um processo de inovação, etc., a gente identifica, pode ser interessante a empresa Y. Quando a gente apresenta, a empresa fala, eu nem sabia que poderia existir uma solução dessa, eu nem sabia que isso era um problema, que interessante, para nós faz todo sentido. Então, as conexões, elas acontecem de diversas formas, tanto orgânica como de forma mais ativa, de forma reativa, então é bem interessante todo esse processo, que acontece todos os dias aqui dentro do Cubo, tanto no Cubo físico, como também na nossa plataforma. Uma coisa que eu estou pensando aqui, que eu queria te perguntar, que é uma pequena provocação, né? A gente deve estar com, sei lá, em torno de 15 mil startups no país já, né? E o que a gente começa a ver, do ponto de vista de notícia, é a formação, por exemplo, de AgTech Garage, AgFintechs, né? Aparentemente uma especialização dos hubs de inovação e de startups. Você no Cubo sente isso, porque o Cubo ele agrega vários segmentos de negócio diferentes, né? Como é que isso está se comportando para você? Você vê algum movimento nesse aspecto? Vocês estão tendendo a uma certa vertical ou vocês continuam equilibrados entre essa parte financeira, agro? Como é que está esse mix? Não, perfeito. Como o Cubo, ele tem tanto o cross-industry, né? Então, hoje nós temos esse cross, como também a gente entende que algumas verticais são interessantes nós focarmos, né? Então, hoje a gente tem 6 grandes verticais que nós fazemos esse trabalho de comunidade, esse trabalho de hub, para que elas tenham esse posicionamento no mercado, gerem inovação ainda para cada um desses mercados. Então, isso acontece também com o agro aqui no Cubo. Então, hoje nós temos a vertical
vertical de agro, que foi lançada o ano passado, temos de serviços financeiros, varejo, educação, saúde, logística, mobilidade. Então, é interessante porque aqui no Cubo tanto existe esse lado cross, como também esse foco por indústria, por algumas indústrias específicas para gerar inovação desses setores. E, claro, acho que hoje terem iniciativas também que foquem em indústrias específicas ou terem outras iniciativas de fomento à startup, assim como a gente fala das grandes corporações que elas precisam ser complementares, o Cubo também é complementar a essas instituições. Então, a gente tem um papel muito complementar uns aos outros, porque no final do dia o que a gente quer é gerar valor para o ecossistema, e quanto mais a gente colabora também com outras iniciativas, mais valor a gente consegue agregar e gerar para as startups e para as corporações. Isso me leva a uma pergunta um pouco lógica, né? Que é qual é o modelo de negócio do Cubo, né? Porque uma coisa é você apresentar a startup para a corporação e tal. O modelo de negócio de vocês é o quê? Seria uma taxa sobre negócios fechados? Como é que funciona o modelo? Perfeito, boa pergunta. Bastante gente faz essa pergunta para a gente. O Cubo, o nosso modelo, ele é baseado em três lados, na verdade. O primeiro é o modelo de startups, que é um modelo de membership, que a startup paga um mensal para ser uma startup do Cubo, e se ela quiser ter cadeira aqui no prédio, é um outro valor também, e também valores mensais. O outro modelo de negócio é o modelo de corporações, que elas também podem fazer parte do Cubo, que são tanto os nossos mantenedores, que têm espaço físico aqui dentro, como também o modelo de corporação de membership digital para corporações, e também temos os modelos de parcerias. Então, aqueles parceiros, aqueles players que também querem estar com o Cubo, eles também pagam um valor para ter acesso a tudo que nós oferecemos. A gente não tem nenhuma participação na startup, nenhuma participação nas transações que são feitas, das conexões que nós fazemos, e nenhum equity da startup, muito porque a gente tem como principal premissa ter os melhores empreendedores, as melhores startups aqui. Se eu fosse colocar qualquer tipo de barreira nesse sentido, de ter FII na conexão, ou se não, equity da empresa, nós não teríamos os melhores, e não é isso que a gente quer. Então, por isso que o modelo é baseado nessas linhas de receita. Isso dá um outro viés, né? E eu acredito que o investimento deve ser grande também para você ter todas as instalações, a infraestrutura, você criar e manter essa plataforma digital que vocês têm, que eu acredito que seja um dos serviços que vocês oferecem, né? A visibilidade do ecossistema através dessa plataforma, né? Entendi. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de pandemia? Como é que foi a pandemia aí para vocês? A pandemia, para nós, como acho que para toda corporação no começo, foi aquele movimento de o que vai acontecer, né? A gente vai voltar daqui uma semana, vai voltar daqui 2, vai voltar daqui quanto tempo, como que vai ser? Isso tanto com olhar para nós, como principalmente para as nossas startups, para os nossos mantenedores. Mas logo nos primeiros meses, as startups já começaram a ter o fôlego, né? Porque começou um processo que a gente chama de aceleração da transformação digital, que muitas empresas que nem estavam próximas a esse mundo de inovação tiveram que se transformar, porque senão não teriam seus negócios sendo viabilizados, e precisaram da tecnologia por isso. Então, a pandemia começou em março, a gente já vê esse movimento de volta, né, de aceleração dessa economia, principalmente para as startups, a partir de maio, junho, já começou a ter uma curva positiva. E do lado do Cubo, o que nós fizemos? A gente já tinha a nossa plataforma digital, e nós potencializamos a nossa plataforma digital para permitir de continuar gerando valor tanto para as startups, como para as corporações, como para o ecossistema. Então, foi um momento de potencializar, porque com o lockdown do prédio, eu precisava continuar gerando valor de forma digital. Nós mudamos nosso modelo de negócio para as startups durante a pandemia. Então, o modelo de negócio antes de pandemia, ele estava muito baseado no real estate, no espaço físico, e no pós-pandemia, durante a pandemia, a gente mudou para o membership de startup, o que fez com que a gente tivesse ainda mais escala do nosso modelo, startups, mais ainda startups de todo o Brasil e de fora do Brasil também, por todas as conexões que foram possibilitadas também por essa potencialização da plataforma digital. Então, e do lado das
startups propriamente dita. O ano de 2020, por exemplo, foi um ano onde as startups receberam mais de R$1 bilhão de investimento e tiveram mais de R$4 bilhões de faturamento, o que mostra que foi realmente uma aceleração aí da transformação digital, que também atraiu, além de gerar muito negócio para as startups, que a gente pode ter esse reflexo nesses 4 bilhões que eu comentei de faturamento de reais, como também esse crescimento atraiu ainda mais investidores e a gente teve esse número de mais de R$1 bilhão de faturamento de investimentos sendo feitos nas empresas em 2020. E essa curva, ela foi ascendente, então, também o ano de 21 teve uma curva extremamente positiva, e de 22, a gente já consegue perceber nesses primeiros meses aí esse movimento positivo com relação ao ecossistema de startups. Eu queria te fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que talvez seja uma pergunta mais demorada, sobre cases de sucesso que você poderia compartilhar com a gente de startups e também de corporações, né, que passaram, que estão ainda, né, no Cubo. Não, perfeito. A gente teve muito case de sucesso, como eu comentei, 2020 foi um ano de resultados muito positivos, muito por conta dessa aceleração da transformação digital, transformação cultural. Então, desde 2020, a gente já vê esses cases de sucesso sendo cada vez maiores, startups crescendo mais de 50 vezes, como é exemplo de muitas startups de saúde, principalmente startups de telemedicina, elas cresceram mais de 50 vezes de 2019 para 2020, mas falando aqui de 2021, vou citar alguns cases até de aquisição e de investimentos mais para tangibilizar. Nós tivemos uma startup chamada Rondana, que foi adquirida pela Wander, também o caso da PagSeguro, que fez a aquisição da startup Consil, que é uma fintech, o Mercado Livre, que também fez a aquisição de uma das nossas startups chamada Cangu, a Raia Drogasil também foi que fez a aquisição da Cuco Health, que é uma startup de saúde aqui do Cubo. Nós também tivemos casos de grandes investimentos sendo feitos, Bitter Coffee recebeu investimento, N outras startups receberam investimentos. Também tivemos casos de startup fazendo fusão com outra startup, como é o caso de Rocket City, com a Digital House. Então, muitos casos aqui que eu poderia citar para vocês, tanto de investimento feito em startup, como de fusão, aquisição entre startups e também de corporações fazendo aquisição de startup, seja para entrar em novos mercados ou seja para aumentar o seu portfólio. Uma coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente está chegando no final da entrevista e eu queria saber qual é o recado que você gostaria de dar para as corporações, para o startup, para o ecossistema, né, com a experiência que você tem do Cubo, né? O que você acha que é importante, né, para as empresas entenderem, né, para esses novos tempos aí pós-pandemia, como proceder aí em relação à inovação? Perfeito, Sérgio. Eu acabei de voltar do South by Southwest, não sei se quem está nos assistindo aqui conhece, mas é o maior evento de tecnologia, inovação, criatividade, empreendedorismo. Lá eles falam muito sobre tendência, sobre novas tecnologias, sobre futuro, daqui 10 anos, e voltei com a minha cabeça borbulhando. Então, se eu já achava que o mundo está mudando de velocidade cada vez mais rápido, dessa vez eu vi mais nitidamente o quanto que o mundo está mudando de velocidade e o quanto que nós, como pessoas e empresas, a gente precisa acompanhar tudo o que está acontecendo e entender de que forma que nós precisamos nos adaptar, precisamos transformar os nossos negócios para sermos relevantes. Então, se tem alguma coisa aqui que eu posso deixar de recado acompanhe tudo o que está acontecendo no mundo, entenda de que forma que muitas vezes você vai precisar adaptar seus negócios, transformar os business, implementar novas soluções nesse sentido de colaboração, de ter um olhar mais aberto, do quanto que é benéfica essa relação startup-corporação, do quanto é benéfico você pensar para frente, entregar mais do que o seu cliente espera de você, isso foi muito falado nas palestras,
e entender também todas as novas possibilidades que estão por vir. A gente ouviu bastante falar de metaverso e de suas N possibilidades de integrações em todos os negócios. Então, é bom entender essa velocidade do mundo, continuar acompanhando e contar com as startups para essa transformação. Bom, Renata, super obrigado aí pelo teu depoimento, foi um prazer muito grande. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente aqui aproveitou muito. O Cubo, acho que ele tem um papel muito importante aqui, ele já tem uma marca, né, consolidada, e ele tem um papel muito interessante, que é o de aumentar esse ecossistema, né, com esse modelo que vocês criaram. Então, vocês estão de parabéns, as portas estão sempre abertas aí para vocês, né, e eu gostaria de me despedir mais uma vez de você, agradecer, gostaria também de me despedir do pessoal que está assistindo a gente, e mais uma vez, se você não assinou o canal, por favor, considere, isso é importante para a gente continuar fazendo entrevistas desse nível aqui, né, e no mais, muito obrigado, Renata, muito obrigado a todo mundo aí, até o nosso próximo episódio.